Meu nome é Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo as pessoas a se tornarem boleiras de sucesso, a transformar os bolos caseiros em sua fonte de renda. A Carlen, ela me perguntou o seguinte: Fernanda, para iniciar com a venda dos bolos, eu posso usar um forno elétrico de 44 litros? Gente, não só pode, Carlen, como deve, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, gente, eu comecei com um forno de 44 litros. Nós entrevistamos uma aluna, cara, como que é o nome dela, gente? Foi uma das últimas a serem entrevistadas. Ai, desculpa, eu esqueci o nome. Ela, no início, ela assava um bolo por vez no forno, entendeu? Então, assim, eu com um forno de 44 litros, eu consigo assar aqui na minha casa 3 bolos, por exemplo, né? Então, de 2 a 3 bolos, depende do tamanho da forma, tá? Então, você pode sim, cara. Não só pode, como deve. Não espere comprar um forno de 6 bocas, um forno de 60 litros, fornos profissionais, para começar a fazer e vender. Porque eu sempre oriento da seguinte forma. Comece com o que você tem. Conforme você vai girando o seu dinheiro, vendendo os seus bolos, estudando, testando, divulgando e faturando, você vai guardando seu dinheiro lá para você investir em mais formas, em forno, enfim, no que você precisa aí, tá bom? Cadê, gente? Ó, as alunas antigas que estão me perguntando aí sobre o concurso, essa semana ainda eu vou falar para vocês, tá? Vou colocar nas comunidades o resultado do concurso, tá bom? Ó, a Kátia tá perguntando, gente, como é que funciona? O que é esse teste do açúcar? Lá no meu Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, tem um vídeo curtinho falando sobre o teste do açúcar. Vale a pena fazer, tá bom? Para quem não tem, como que eu diria, que eu falaria para vocês? Para quem não tem forno, como que é o nome daquilo, gente? Termômetro de forno, vale a pena fazer esse teste do açúcar, porque esse teste do açúcar é que vai falar qual é a real temperatura do seu forno. Porque se você não sabe, o ponto de fusão do açúcar, ou seja, quando ele começa a derreter, passa do estado sólido para o líquido, né? É de 186 graus. E a gente assa os nossos bolos em aproximadamente o quê? 180 graus, tá bom? Então, vale a pena fazer, tá bom? Ok? Olá. Sigo a sua receita na linha e não dá certo. Eu não sei o que acontece. Meu forno é elétrico e novo. Estou muito chateada comigo mesmo porque eu não sei onde está o erro. A gente precisa saber o porquê que não tá dando certo. O que não tá dando certo? Tá queimando, né? Não tá crescendo bolo, tá rachando, tá formando barriga. E é isso aí que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar agora também. Tati, o que fazer para o bolo não ficar com uma barriga em cima? Gente, essa barriga em cima, né? Eu acredito que seja aquela voltinha, geralmente quando racha o bolo, né? Quando o bolo fica parecendo que tem um chapéuzinho. O que quer dizer isso, gente? Que o seu forno está numa temperatura acima do que deveria para assar o seu bolo. E o que você pode fazer para o seu bolo crescer mais retinho, sem essa barriga, né? Primeiro, fazer o teste do açúcar para saber a real temperatura. Às vezes você acha que seu forno está a 180, mas na realidade você vai ver ele já está em 200 e pouco, né? Pode acontecer de estar descalibrado, certo? Segundo, você pode também pré-aquecer por menos tempo o seu forno, né? Se você pré-aquecer por menos tempo, ele vai ficar mais friozinho, certo? E aí vai dar tempo do seu bolo crescer assim, nivelar para depois subir, ok? Se o forno estiver muito quente, o que ele faz? Ele só faz isso aqui e já faz a barriguinha, tá bom? Se tiver rachadinho,
Se tiver muito sequinho em cima, isso quer dizer o que também? Pode ser muito fermento ou o forno muito quente. Mas se tiver rachadinho, gente, tá tudo certo, viu? Fica bonito. Se tiver muito sequinho, eu tirei o bolo do forno, porque toda vez, né, sempre que a gente tira um bolo do forno, ele tá sequinho. Você coloca a mão assim em cima, ele tá sequinho, certo? Mas se depois de você desenformar, você cortar e ver que seu bolo realmente tá seco, tá? Aquele bolo ressecado, esfarelento, isso quer dizer que passou muito tempo no forno ou que seu forno estava com uma temperatura muito alta. Então é preciso regular isso aí. Cristiane Kelly Guedes, fiz o bolo de mandioca, ficou dourado em cima. Quando eu tirei na lateral, estava branca. Cris, o que acontece aqui, gente? Geralmente, ele fica dourado em cima e embaixo na lateral branca quando a grade está muito encostada no teto do forno ou você está usando o grill antes da hora, né? A resistência de cima ou o grill antes da hora, tá bom? Se o seu forno for a gás, desce um pouquinho a sua grade. Se for um forno elétrico, o que você vai fazer? Você vai ligar para pré-aquecer o seu forno com as duas resistências, resistência de cima e resistência de baixo ligada, certo? Vai esperar. Aí quando você for colocar o bolo, desliga de cima, coloca o bolo, espera o bolo crescer, nivelar e aí sim você liga a resistência de cima, ok? Aí ele vai assar uniformemente, vai ficar todo douradinho, bonitinho, tá bom? Vamos lá. Ó, fiz o teste do açúcar e quando eu tirei a forma com 15 minutos a 180, o açúcar virou um caramelo queimado. Andresa, quer dizer que seu forno tá muito altão. É elétrico, é a gás, talvez você tenha que pré-aquecer menos tempo ainda para colocar seu bolo lá para assar, porque senão, gente, ó, forno muito quente, o que acontece? Além de dar aquela barriga feia no bolo, aquele chapéuzinho na lateral, o bolo não tem tempo de crescer, né? Então, o bolo, para ele crescer, ele precisa de tempo, né? E se ele entra já com o forno muito quente, ele assa antes de crescer, ok? Vamos lá, gente, ó. Cleonice, eu coloco o bolo para esfriar em cima da grade, mas tem ficado com as marcas. O que eu faço? Cleonice, primeira coisa, eu vou falar para você o que eu faço aqui na minha casa, tá? O que eu faço? Gente, eu moro em Rondônia, quente pra caramba, né? Aqui, geralmente é quente e úmido, certo? Ultimamente estava muito seco, agora que começou a chover aqui, tá? Mas enfim, o que eu faço? Eu coloco meu bolo para assar, tiro o bolo do forno, espero uns 5 minutinhos. Dou uma soltadinha, tá? E deixo ali. Quando ele tiver mais morninho para frio, eu vou desenformar. Eu já coloco eles direto na embalagem, sem tampa, ok? E aí, o que eu faço, gente? Ou eu ligo um ventilador aqui na frente. Por quê? Ligo mesmo, gente. Por quê? Para esfriar, né? Aqui eu não tenho problema com umidade, então assim, geralmente é mais úmido o lugar. É claro que se você deixar esse ventilador, esse bolo por muito tempo, ele vai ressecar, então não pode, né? É só para esfriar mesmo. E o que eu faço? Cubro com a própria tampa. Mas vai suar, Fernanda, o que eu faço com isso? Uso outra tampa, aquela que transpirou, eu seco e uso depois em outro, ok? Ó, Selma, quantos minutos exatos eu devo aquecer o forno antes de colocar o bolo? Selma, de 5 a 15 minutos. Isso aí depende do seu forno, tá? Eu cliquei sem querer aqui numa pergunta que a Selma fez e estava aqui na tela. Eu não tinha nem notado, gente. A aluna aqui, a Ariane, ela perguntou como montar a forma para um bolo saudável. Por que ela fez essa pergunta aqui? Porque os meus bolos, geralmente os meus bolos saudáveis, não vão
trigo, né? Ou seja, trigo é igual glúten, né? E aí, as alunas ficam todas empolgadas. Nossa, zero glúten, gente. Que coisa bacana, né? Muita gente não quer comer glúten e tal. Eu basicamente faço os meus bolos saudáveis com farinha de aveia, agora com farelo de aveia, enfim, com esses ingredientes, tá? Por quê? Porque farinha de amêndoa, farinha de não sei o quê, aqui, para mim, é muito caro e é muito inviável, certo? Segundo, eu desenvolvo essas receitas pensando em quem? Principalmente nos diabéticos, que não podem comer o quê? Farinha de arroz, gente. Farinha de arroz sobe o índice glicêmico, que é uma beleza, né? Então não pode. Já o farelo, que é o que eu tô passando a usar agora nas receitas, que vocês vão ter acesso mais para frente, né? Quem comprou o combo e as alunas antigas, a absorção dele é bem melhor para o diabético, né? O farelo. E as pessoas que são fits podem comer também o farelo na parte da manhã, que não tem problema nenhum, antes de malhar, entendeu? E aí, mas só que o que acontece? A maioria das minhas alunas, elas ficam todas empolgadas e colocam lá, zero glúten, glúten free, não sei o quê. E o nosso desmoldante, ele é feito com farinha de trigo, certo? E aí que vem a questão. A pergunta dela foi por esse motivo aqui. Porque quem é intolerante ao glúten não pode, de forma alguma, né, a gente untar a forma com desmoldante. Mas também, dependendo do grau da intolerância, não pode, de forma alguma, você usar, sei lá, uma faca que você usou para cortar um pão, né, que tem glúten, que você já lavou, que tá aqui limpinha para usar, você também não pode usar. Nem utensílio, nem um liquidificador. Isso depende do grau de intolerância dessa pessoa, tá? Então, o que eu falo? Primeiro, quando um cliente, né? Por isso que vocês vêm sempre falando assim, ó, gente, ó, mas a aveia também tem glúten, Cecília. A aveia, como que chama, gente? A aveia. Tem uma aveia que não tem glúten. Eu sempre esqueço o nome. Meu Deus do céu, gente. Tem uma aveia que não tem glúten, tá? Que são aquelas criadas ou plantadas sem agrotóxico, orgânica. A aveia orgânica não tem glúten, beleza? Então, você pode sim vender um bolo de aveia zero glúten, entendeu? Zero glúten, desde que seja a aveia correta. Bolo de fubá, que só vai fubá, também não tem glúten, né? Que é o que eu tenho lá no curso, beleza? Também não tem glúten. Então, gente, pode sim falar que é zero glúten, que é sem glúten. Só que o que acontece? Se você trabalha aí na sua cozinha com outros tipos de produtos e que contém glúten e que você não tem nada específico para produzir só aquele tipo de bolo zero glúten, sem risco nenhum de contaminação cruzada, né? Beleza, você fornecer um produto desse. Mas eu, Fernanda, eu não falo zero glúten, zero lactose, não sei o quê, bababá. Eu falo, ó, gente, não vai leite, não tem trigo, não tem açúcar, é saudável, não sei o quê. Por quê? Porque quando o cliente me pede um bolo desse aqui, aí sim eu vou falar com o meu cliente. Você tem restrição ou você é alérgico? Você tem intolerância? Qual é o grau da sua intolerância? Porque tem gente que consegue, que pode comer sim um bolo que não tem glúten, por exemplo, um fubá, só com fubá mesmo, mas que já foi assado em outro, né, na mesma forma que é assado um bolo normal, que não tem problema os traços, né? Então vale a pena você conversar com o seu cliente sobre isso, tá? O desmoldante dá para fazer com fubá, dá para fazer com farinha de arroz no lugar da farinha de trigo, tranquilamente, ok? Fer, para os diabéticos também é assim? Tem que ter todos os utensílios separados? Não, Patrícia. O que acontece com os diabéticos?
diabéticos não podem comer açúcar e nenhum alimento que suba a glicemia, entendeu? Que dê aqueles picos de glicemia. Então, por isso que a gente tira o açúcar. Tudo que é tipo de açúcar, gente, açúcar light, açúcar fit, açúcar leve, açúcar não sei o que é açúcar. Então, não pode usar para diabético. E pode usar normal os utensílios, não tem problema, tá bom? Mas, enfim, gente, eu não sou nutricionista, tá? O que eu faço aqui? O que eu quero falar para vocês e que eu sempre falo, sou muito clara quanto a isso. Eu desenvolvo os bolos, ok? De uma forma que eles fiquem gostosos e com os ingredientes que eu me proponho a usar, como, por exemplo, agora eu estou usando farelo de aveia, farinha de aveia integral, óleo de coco, estou usando leite de coco, entendeu? Nas receitas que virão por aí, ok? Então, o que acontece? Ó, que vocês também têm que ter em mente, no curso, nesse combo, não é um curso, é um combo de receitas, onde vocês têm acesso às minhas receitas saudáveis, tá, gente? Não tem valor nutricional, não tem nada disso, porque eu não sou nutricionista. Você vai pegar aquela receita, você vai desenvolver e você vai ver, leva para uma nutricionista para ver. Vai estar toda certinha, conforme manda o figurino, saudável, tudo bonitinho. Você pode substituir, elas são muito versáteis essas receitas, entendeu? Que eu desenvolvo. Você pode usar óleo de coco, óleo de soja, você pode usar adoçante, você pode usar o açúcar, você pode usar o demerara, você pode usar como que é o nome, gente? O mascavo, entendeu? Que vai dar certo, beleza? Ok? E ó, diabético, gente, pode comer bolo? Pode, mas é tudo pouquinho, entendeu? Quem quer bolo fit, entre aspas, porque não existe esse alimento chamado fit, segundo a minha aluna Poli, fit é só um nome de mercado que inventaram para esses bolos saudáveis, por isso que eu coloquei, gente, é bolo saudável, né? Tudo que você coloca numa receita para tornar mais saudável, mais magra, ela passa a ser, entre aspas, fit, ok? Beleza? Tranquilo? Marieta, seguindo lá nos bolos zero, vai ser a última que eu vou passar, tá? Vou falar sobre isso, ó. Posso assar bolo zero com outros bolos? Qual a dica? Pode. Só que o que acontece? Os bolos zero, gente, zero açúcar, o que acontece? Eles demoram mais a dourar. Por quê? Porque o açúcar que ajuda a fazer caramelizar, né, o bolo, a deixar aquele bolo douradinho. E já que não tem o açúcar, vai demorar para ele dourar, certo? Então, o que acontece? Ele vai passar um pouquinho de tempo a mais no forno, né? Então, você coloca ele lá no fundo do forno, ou seja, num lugar que você possa tirar o bolo normal, tradicional, que vai ficar pronto antes, sem que o de trás murche. Beleza? Pode assar assim, sem problemas, tá? Ó, Del Carmen e Arlete. Mesmo passando o desmoldante, meus bolos estão grudando nas formas. Quais são as dicas? Gente, seguinte, ó. Primeiro, bolo grudado. Vamos falar sobre o desmoldante, né? Se você estiver fazendo o desmoldante com margarina, essa margarina tem que ser de boa qualidade. O que é uma margarina de boa qualidade? É uma margarina acima de 70% de lipídios, no mínimo 70% de lipídios. Se você usar uma marca ruinzinha aí, não vai ter a quantidade necessária de lipídios que precisa para que seu bolo desgrude da forma, entendeu? Então tem que ser uma margarina de boa qualidade, certo? As proporções devem estar corretas, ou seja, medida. Se você pegar um pote de farinha, você vai pegar um pote de óleo e um pote de margarina ou de gordura vegetal, tá bom? Tem alunos que fazem até com banha de porco. Eu, particularmente, não aconselho, nunca fiz, né? Mas eu não aconselho por quê? Porque tem gente que não consome porco, né? Então você vai restringir as suas vendas ou então vai vender um produto e a pessoa não vai nem saber que está consumindo, isso não é legal, tá? Então, veja bem, uma medida de cada.
Não tem segredo, tá? Se você tá passando, se você tá fazendo esse desmoldante certinho e ele tá grudando do mesmo jeito, o que pode ser? Primeiro, se você está passando a quantidade correta, certo? O que é a quantidade correta? Gente, você não precisa lambuzar sua forma com muito desmoldante, não. Você vai passar o desmoldante com pincel de silicone, que isso é muito importante, certo? Em toda parte ali no interior, né? Dentro da forma, no cone, lá no fundo, nas laterais, tudo. Você vai passar o desmoldante. Tá muito calor aí? Bota essa forma na geladeira antes de você colocar a massa. Por quê? O que acontece? Quando tá muito calor ou quando o seu desmoldante tá no finalzinho, ele fica líquido. Entendeu? Por quê? Porque a gente já foi usando aquela farinha, e tá muito líquido, e você coloca aquilo na forma que ele escorre pro fundo, pode ser que grude na lateral, grude no centro. Então, assim, tá muito calor, você tem que ter esses cuidados. Passar o desmoldante corretamente, manter esse desmoldante na geladeira, ver se esse desmoldante não tá muito líquido a ponto de você não conseguir misturar a farinha nele, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Vocês vão ver a temperatura agora, né? Depois de passar o pincel com silicone lá, passar o pincel de silicone, passar o desmoldante, ver a temperatura como é que tá, coloca ela na geladeira se estiver muito quente, beleza, vai colocar massa, leva pro forno. Seu bolo vai grudar, mesmo se você fizer tudo corretamente, se passar muito tempo no forno, tá? Ou seja, forno muito frio, muito baixinho, um bolo de 19 centímetros que geralmente demora de 20 a 30 minutos para assar, você demorar 50, 60 minutos, então assim, isso vai fazer com que seu bolo grude, tá? E um bolo passado, um forno muito quente, né? Principalmente as ballerines, que são aquelas forminhas de piscina. Se você coloca num forno muito quente, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser grudar, tá? Grudar e formar uma bolha dentro. Então, tem que tomar muito cuidado. Beleza. Fernanda, tá, então qual é a dica aí? As dicas do desmoldante que eu já falei, a dica do pincel do silicone para passar certinho, a dica da temperatura se tá muito quente e tirou o bolo do forno, dá aquela soltadinha, tá? Dá aquela soltadinha para soltar. Se você olhar nas instruções de desmoldante industrializado, você vai ver que lá fala que você tirando o bolo do forno, você vai ter que dar uma soltadinha. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Dá aquela soltadinha. Viu que tá grudado? Espera esfriar um pouquinho. Passa a faquinha nas laterais, no cone também. Faquinha, gente, sem serra. Não pode ser com serra, tá? Bem cuidadosamente. E depois tente desenformar. Pode desenformar quente? Devo desenformar frio? Como é que eu faço? Eu prefiro desenformar o bolo frio. Claro, obviamente, que eu, como trabalho há muito tempo com bolo, eu consigo desenformar um bolo quente. Só que é um risco que você corre, porque às vezes você quebra o bolo e não vê. Dentro dá uma rachadurazinha, você vai colocar, por exemplo, cobrir um bolo vulcão e ele racha. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também. Posso fazer o desmoldante em gramas? Edivânia, tem gente que faz, mas eu nunca fiz, não. É só você pegar a mesma medida e pesar tudo. Aí você tem a sua receitinha aí. Bolos caseiros da Cassi. Me responde, por favor. Meus bolos estão saindo caros, não estão conseguindo vender. Cassi, primeiro, tudo tá caro, né? Se você estiver precificando corretamente, tudo tá caro, né? Se você tá achando que você não tá conseguindo vender porque está caro, o que eu aconselho você fazer? Procurar clientes novos. Clientes que pagam pelo bolo que você vende, entendeu? Porque, sabe esse negócio, ai, tá muito caro. Gente, sabe qual que é a verdade? Real mesmo, né? Que primeiro, você tem que demonstrar para o seu cliente o valor do seu produto, né? Antes de falar sobre o preço, né? Porque valor é diferente de preço, né? Segundo, gente, não
tá caro é a pessoa que não tem dinheiro para comprar. Você tá entendendo? Porque você vai ter pessoas... gente, ó, nós estamos em crise, todo mundo sabe disso, tá tudo lá nas alturas, né? Tudo caro. Mas tem gente ganhando dinheiro também, gente, na crise, entendeu? Então a gente tem que ir atrás de quem? De quem tem dinheiro para pagar o nosso bolo. Vocês estão entendendo? Só que geralmente o que acontece? Você fica ali numa redoma, né? Porque é mais fácil, é na zona de conforto, é mais facinho oferecer para aquela pessoa ali, aquela pessoa lá, só que vocês esquecem de olhar ao seu redor. Você tá entendendo? Muitas vezes pessoas que vocês nem conhecem, clínicas, escritórios, empresas, enfim, e tem gente que paga sim. Entendeu? Então tem que ir. Ai, não tá dando certo, tô vendendo nada. Meu, não tá vendendo nada, então porque você não tá indo atrás do cliente certo. Ou então seu bolo não tá bom. Seu bolo tá bom? Você tá fazendo bolo bom? Né? As pessoas que compram seu bolo gostam, elogiam, voltam a comprar. Entendeu? Então primeiro você tem que estar segura disso. Segundo, não tá conseguindo vender aí, né? Com as pessoas que você tem na sua lista, com as pessoas que você tem aí próximo de você, é porque não são os clientes seus. Seus clientes estão em outros lugares. Entendeu? Então tem que ir atrás dos clientes novos. Ai, Fer, mas ó, continua caro, então vamos diminuir o tamanho de bolo. É uma estratégia. Comece a vender os bolos menores. Caixinhas, forneáveis, mini cake, cupcake, entendeu? Fazer combos. Isso aí são estratégias para você conseguir vender um produto mais em conta, porém menor, né, gente? Então, é uma série de coisas que a gente pode fazer para a gente conseguir alavancar as vendas, tá? Pois é, gente, é o que eu falo para vocês. Tem outra aluna que tem uma pessoa aqui falando que diminuiu o movimento, que tá todo mundo sem dinheiro. Com certeza, gente, com certeza, né? Você tem que olhar o seu comércio aí, como é que tá o seu comércio? Tá aquecido ou tá todo mundo segurando? Então você tem que ir atrás de mais clientes, né? Você tem que fazer diferente do que você tá fazendo. Você continuar do jeito que você estava fazendo, né? Não vai adiantar. Então, você tem que mudar suas estratégias. Josenilda. Oi, Josi. Temos que ter paciência, gente. As coisas acontecem e você nem espera. O importante é fazer a nossa parte e caprichar. Cara, amei o caprichar. O meu pai, ele sempre falava isso pra mim. Ele falava assim, ó, quando eu ia competir natação, quando eu era criança, quando... ele me deixava, eu morava fora, estudava, e ele me deixava lá para estudar no começo do semestre. Ele sempre falava assim para mim, filha, capricha, hein? Cara, amei o capricha. Nossa, que lembrança boa. Ó, já tentei vender os bolos do tamanho das suas formas e não consigo. Os bolos que faço são de 23. Ah, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, ó. Bolo de 23 centímetros, você não vai conseguir vender barato, Márcia. Você tem que fazer uma escolha, bem. Ou você é conhecida como uma pessoa que vende bolo barato, ou você é conhecida como uma pessoa que vende bolo bom. Você tá entendendo? Tem que fazer uma escolha. Trabalhar de graça ou ganhar dinheiro com isso. No começo, muitas alunas questionam o tamanho dessa forma. Falam, ai, mas eu achei pequena. Ah, mas aqui todo mundo gosta de bolo grande. Gente, pergunta se hoje tá todo mundo comprando bolo grande. Ninguém. Entendeu? Por quê? Porque bolo grande é caro. É caro, não tem jeito. Vai ficar caro. Entendeu? Não é milagre. É conta, é matemática. E a gente que vai começar a fazer bolo em casa para vender, gente, é pé no chão, caneta na mão, entendeu? E calculadora aqui, ó. Porque senão não adianta nada começar errado. Entendeu? Então, bem, vamos que vamos, tá? Tem que fazer conta. E a forma que a gente tem de baratear, né, de deixar o bolo um pouquinho mais barato, é fazer o quê? Diminuindo o tamanho, gente. Entendeu? Às vezes, Márcia, isso é mais uma crença sua do que dos seus próprios clientes, tá? Depende da maneira de como você fala com eles, por exemplo. Entendeu? Porque se você for, como é que eu falo para você? Direcionar a atenção deles para as vantagens de um bolo de 19 centímetros, eles vão até esquecer do bolo de 23, entendeu? Agora, quem que não quer comprar um bolo de 23 centímetros por 20 reais, 15 reais, né, gente? Até eu que sou mais boba, né?
Com certeza. Bolo grande, bom e barato. Então, né, velho? A gente não pode ter tudo na vida, né? Porque quando usa farinha com fermento, o bolo não cresce muito. Pelo amor de Deus, abandona essa farinha com fermento. Essa farinha com fermento só para fazer biscoito, velho. Não usa farinha com fermento para fazer bolo, não, tá? Porque o fermento, ele varia muito, né? A gente perde o controle da massa. Porque a massa do bolo, o que que é, gente? Uma composição química, né? E você dosa certinho a quantidade de fermento, a quantidade de farinha. O fermento, por exemplo, ele começa a agir com a umidade do ar, com o calor, né? Então, aquele pacote de farinha, você não sabe se ele tá muito antigo, se ele tá furadinho, se tá furadinho no mercado, se ele tá muito tempo aberto, se ele já começou a agir. Então, você perde o controle. Use só farinha sem fermento. Eu quero agradecer a todas vocês, tá? Às vezes, eu falo aqui, eu me exalto, enfim, né? As pessoas falam assim, ai, a Fer tá brava, ai, a Fer isso, a Fer aquilo. Gente, eu sou assim mesmo. Eu falo, né, bastante, como vocês podem ver, tá? O que eu quero aqui? Eu quero que vocês prosperem, né? Mas, às vezes, eu preciso mostrar para vocês que o caminho não é, talvez não seja esse que você está seguindo, ou então é muito mais complexo do que você imagina, ou então, ó, tem que ser assim, assim, assado, entendeu? Então, às vezes, gente, eu falo mesmo, eu escancaro aqui, mas é pro bem de todos vocês, tá? É para vocês, é tipo aquele chacoalhão que a gente precisa para parar, respirar e pensar, beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus, viu?